Olá, galera, tudo bem com vocês? Alegria! Eu sou o Ricardo Ferreira, professor de artes cênicas. Sou homem, tenho a pele clara, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos, nariz médio e boca grande. Estou vestindo uma camisa da cor cinza escuro e atrás de mim há um fundo croma na cor verde, onde serão inseridos cenários virtuais. Você tem o costume de parar para ouvir histórias e ensinamentos das pessoas mais velhas? Das pessoas idosas? Algumas pessoas enxergam os idosos como quem não tem mais tanta coisa assim para acrescentar, para contribuir, e acabam hospedando os idosos em casas de repousos, em asilos. Mas eu tenho para mim que isso é um costume do homem branco, herdado dos portugueses e outros europeus que por aqui estiveram. E por que eu digo isso? Vocês já ouviram a expressão tradição oral? É a preservação de histórias, lendas, usos e costumes através da fala. Se olharmos para os nossos povos originários, aqueles que estavam aqui antes da chegada de Cabral e sua turma, perceberemos que a figura de mais valor em uma comunidade é o pajé. É a ele que o cacique e toda a sua tribo recorrem em relação à sabedoria, à espiritualidade, à cura. O pajé é o professor da tribo, mas ele dá aulas de vida. A casa de reza é importante. A casa de reza para nós é uma sala de aula para nós, né? Porque na casa de reza a gente aprende todo esse espiritualidade com a voz das pessoas mais velhas, principalmente o pajé, o tio de areia, tiramunho, e são nossos professores. Na verdade, todas as pessoas mais velhas, eles são importantes dentro da comunidade, pelo conhecimento, pela vida que ele teve. Então, eles são nossos livros de história. Se formos analisar outros povos que também estiveram em nosso país, porém forçados, trazidos para serem escravizados, ou seja, os povos do continente africano, perceberemos que a ligação deles com o ancestral é divina, é cultural. Nas religiões de matriz africana, a pessoa mais velha tem um papel extremamente importante, principalmente as mulheres. Para essas religiões, a tradição oral é uma riqueza que o povo carrega e que é através dessa oralidade que as pessoas mais velhas são responsáveis pela transferência de saberes. Contos antigos que quando o ser humano foi criado, a raça branca, a raça negra e a raça vermelha. Um foi criado de argila, outro foi criado de barro e o terceiro de terra negra. Foram criados por Nanã e Oxalá. Oxalá e Nanã levam os três ao Orum. Apresentaram seus filhos a Olodumare, o destino, e a Ifá, Orumilá, o adivinho. Orumilá vem e abre as mãozinhas deles. Aqui está o axé que transforma o bem em mal e o mal no bem. E dão o livre-arbítrio às crianças e pergunta ao Oxalá, primeiramente, o que o senhor quer de recompensa? Oh, eu quero de recompensa o que eu botei neles quando eu precisar de volta. O que é que ele põe no ser humano e pede licença para retirar quando precisar? O sopro do espírito. O destino diz concedido. Aí ele vira para Nanã e diz, e a senhora? O que a senhora quer? Aí ela diz,
quando ele retirar o que ele botou, eu quero o que fica. Nanã trouxe seus filhos à terra e aqui começou nova vida. E Oxalá, esse fica no céu, tomando conta da gente. Figuras importantes nessa propagação da cultura através da oralidade são os griots, contadores de história, cantores, poetas e musicistas da África Ocidental. São muito importantes para a transmissão dos conhecimentos dentro das culturas de diferentes países do continente africano. Os griots utilizam diversos instrumentos em suas transmissões de conhecimentos. Eles também transitavam entre os países, firmando tratados comerciais e ensinavam às crianças danças, histórias e cantos ancestrais. A oralidade para eles é sagrada e transmissora da paz. Assistam a esse vídeo, que é um trecho do programa Arte do Artista, apresentado por Aderbal Freire Filho, figura importantíssima no teatro brasileiro. Esse programa foi exibido pela TV Brasil, onde Aderbal recebe Tumani Koyate, filho do famoso griot Sotigui Koyate, que, assim como o pai, seguiu a tradição dos filósofos e contadores de histórias africanos, os griots. Ele recebe também o ator e diretor Isaac Bernard, que foi um dos alunos de Sotigui, e disse que o seu mestre lhe passava os ensinamentos aos poucos, pois havia etapas que precisavam ser respeitadas. O Sotigui dizia muito que tem segredos que você não são ditos assim de vez, você vai descobrindo aos poucos. Pour compléter ça, on dit un proverbe chez nous. Para completar, eles dizem um provérbio. Que quelle que soit la vitesse et la précipitation des deux pieds, Que qual for a rapidez e a precipitação dos dois pés, jamais les deux fesses ne vont les dépasser. jamais as duas bandas, as nádegas vão passar na frente. Chaque chose a son temps. Laisse les choses se Cada cada coisa tem seu tempo, você tem que deixar as coisas irem no seu tempo. Salif Keita chante dans une de ses chansons. E o Salif Keita canta numa das suas músicas. Foló. Foló. Quand il dit Follow, Coco Tumbeke, Follow Teninga, 600 Coco Tumbe, 600 Beninga. Avant, tout ce qui se faisait, Antes, tudo que se fazia, on ne demandait pas. a gente não pedia. On vivait pour découvrir. A gente vivia para descobrir. Aujourd'hui, Hoje, tout ce qui se fait, tudo que é on ne feito, vit pas. a gente não On veut vive. découvrir. A gente quer descobrir antes de viver. Le monde à l'envers. O mundo está ao On est inverso. pressé. A gente está com pressa. Eu canto a arte elástica. Contar histórias é uma atividade que ocupa a imaginação humana há milhares de anos. Pessoas de todos os cantos do mundo contam histórias para divertir, ensinar, relembrar ou apenas passar o tempo. As histórias começaram a ser contadas muito antes da escrita ter sido inventada e permanece viva até hoje. Conte histórias, ouça histórias, exercite a sua imaginação e a sua criatividade. Se você quiser conhecer novas histórias, converse com a sua professora, com o seu professor, com a sua família. Você vai ter muita história para contar. Bom, galera, é isso. Vou me despedindo por aqui, mas a nossa videoaula ainda não terminou. Aproveito para convidar o professor Flávio Nascimento, de Educação Física, que vai transmitir o conhecimento dele para a gente através da oralidade também. Professor Flávio, é com você. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor de Educação Física Flávio Nascimento e vou iniciar a aula de hoje fazendo a minha autodescrição. Eu sou homem, sou alto, sou pardo, tenho cabelos curtos e pretos, tenho barba e estou vestindo uma camisa preta. Dando continuidade ao conteúdo iniciado pelo professor Ricardo, nós também vamos falar sobre oralidade e ancestralidade, mas relacionando-os
com a dança. A tradição oral tem a função de preservar histórias, de garantir às novas gerações indígenas ou afro-brasileiras o conhecimento de seus antepassados. Para muitos grupos, a oralidade é a única forma de resgatar e preservar sua ancestralidade. Hoje, mais de 1 milhão de brasileiros não possuem o português como sua língua materna. Temos mais de 200 línguas em nosso território, onde muitas são indígenas e não possuem qualquer tradição escrita. Essas línguas aos poucos vêm se perdendo. A cada ano, a preservação pelas novas gerações tem se tornado um desafio maior. Atualmente, milhares de brasileiros com ancestrais afro-brasileiros e indígenas desconhecem sua própria história ou acreditam não ter uma de fato. Nesse cenário, é incontestável o poder da palavra falada. É através da oralidade que povos constroem sua cultura. É através da palavra que o indivíduo se torna capaz de construir sua identidade cultural. Essa tradição tem como objetivo não só o repasse de histórias, mas também a construção cultural de um povo, a criação dentro de uma coletividade da importância de cada história, a importância das percepções individuais e repasse das mesmas. Através da tradição oral é possível a construção dos povos de tempos em tempos e esses valores. A tradição do coletivo, a ancestralidade e a palavra não devem jamais deixar serem silenciados ou esquecidos. E como nós podemos conseguir relacionar a dança com a ancestralidade? A dança está conectada com a memória e com a cultura de cada povo. Ela é capaz de estabelecer a comunicação entre aqueles que viveram no passado e os que vivem no presente, garantindo aos diferentes grupos sociais a preservação de seus saberes. A dança traz uma reflexão sobre a história, as diferentes formas de compreender o mundo e de se pensar a sociedade, as festas, o patrimônio, os ritos e as encenações e experimentar diversos processos criativos. A ancestralidade é o ponto de partida para o trabalho de muitos artistas, uma vez que é sempre possível aprender com o passado e, com base nele, construir o presente e recriar o futuro. Agora, que tal juntarmos tudo? A dança, a ancestralidade e a oralidade. Vamos assistir a um vídeo produzido pela Secretaria de Educação de Surubim, com uma apresentação bem interessante de uma cantiga de roda afro-brasileira. Lava, lava, lavadeira, a roupinha de passear. Lava, lava, lavadeira, a roupinha de passear. Uma menina do tamanho assim, uma menina do tamanho assim, com a trouxa de roupa assim, com uma trouxa de roupa assim, e um pedacinho de sabão assim, e um pedacinho de sabão assim, e um sol por aí assim, e um sol por aí assim, uma lagoa desse tamanho e um pouquinho de água assim, uma lagoa desse tamanho e um pouquinho de água assim. Lava, lava, lavadeira, a roupinha de passear. Lava, lava, lavadeira, a roupinha de passear. Uma menina do tamanho assim, uma menina do tamanho assim, com uma trouxa de roupa assim, com uma trouxa de roupa assim, e um pedacinho de sabão assim, e um pedacinho de sabão assim. E na sequência vamos assistir a um vídeo produzido pelo canal TV Brasil, que vem trazendo uma dança ancestral indígena chamada toré. Os nossos ancestrais deixaram para a gente essa dança como uma tradição bastante resistente. Junta-se as energias dos homens e das mulheres. Os principais instrumentos dessa dança são a maraca e o toré de búzio. Quando ele diz toré, 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 ele está falando, é uma língua, na realidade, né? Ele está falando em até, inclusive, cauê, 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 cuida, 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 entendeu? É feito de madeira, né? Com taquari,
uma madeirinha bem fininha que eu coloco lá dentro, com cera de arapuá. E o forro é feito de um tecido chamado feltro, para que o som não saia assim dos poros da madeira, entendeu? O som saia apenas lá embaixo. Hora da revisão. Na videoaula de artes cênicas de hoje, nós vimos a importância da tradição oral para a preservação de histórias, lendas, usos e costumes de um povo. E na aula de educação física relacionamos a oralidade, a ancestralidade e a dança.